Olá, estamos de volta com a leitura da Bhagavad Gita. Hoje vamos ao verso 29, estamos no final do capítulo 18, que é o último capítulo que compõe a Bhagavad Gita, como ele é, de Srila Prabhupada, Sua Divina Graça Srila Prabhupada. E a conclusão é a perfeição da renúncia. Nós estamos ouvindo da Suprema Personalidade de Deus acerca de trabalho, conhecimento, caridade, nos modos qualitativos que nos qualificam neste mundo material, que é o modo da bondade, da paixão e da ignorância. Então, quando estamos estudando, nós estamos ouvindo, né, o trabalhador, né, que precisa fazer as suas atividades materiais e não se apegar ao fruto do trabalho. E estamos também vendo, né, as diversas formas de compreensão, o conhecimento, o objeto do conhecimento, o conhecedor, né, os sentidos, o trabalho, o autor do trabalho, né, e a gente está estudando as 3 classes de conhecimento, no modo da bondade, paixão e ignorância, o modo da ação, como é que podemos agir na bondade, paixão e ignorância. E estamos também ouvindo sobre elas através da Suprema Personalidade de Deus, que traz esse conhecimento, né? Que nós percebemos esse conhecimento através da ouvir, né? O serviço devocional, ele começa, né, com ouvir, né? Aliás, começa com a esrada, fé. A gente tendo essa fé, a gente precisa ouvir para que a gente obtenha, né? Então, existem vários passos, né, que se dá, por exemplo, ouvir sobre Deus, falar sobre Deus, estudar sobre Deus, né, trabalhar para Deus, servir a Deus, né, em conhecimento, né, servir a Deus em renúncia, servir a Deus na bondade, servir a Deus com o que a gente pode ofertar, que é o nosso conhecimento. Agora, sem conhecimento não tem como se chegar ao absoluto. Por isso que aqui no verso de hoje, que é o verso 29, né, nós vamos, Krishna vai nos dizer, né, sobre os diferentes aspectos de compreensão, de determinação, segundo os 3 modos qualitativos da natureza material que compõem a matéria, que é fazer as coisas na bondade, na paixão ou na ignorância. Fazer minhas reverências. Agyana Timiranda Siya, Gyana Jana Salakaya, Shakshumi Litayenatasmai Shigruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, eu presto minhas respeitosas reverências, já é Gurudeva Krishna, nosso maior professor, que é Deus, Krishna, e Prabhupada, Srila Prabhupada, que trouxe esse conhecimento para que nós pudéssemos ouvir e, através da audição, a gente adquira a nossa fé, adquira o nosso conhecimento, adquira o nosso serviço, né? Para que a gente possa renunciar às coisas materiais e entregá-las a Deus, a Krishna. Verso 29, capítulo 18, a perfeição da renúncia, verso 29 para o dia de hoje. Eu sou Ana Cláudia Chandra e com muito amor, carinho e devoção estou compartilhando a Bhagavad Gita aqui com o Easy Espiritualidade e demais canais. Ó conquistador de riquezas, agora por favor ouve enquanto te falo pormenorizadamente sobre as diferentes espécies de compreensão e determinação segundo os 3 modos qualitativos da natureza material. Quem que está falando isso aqui? Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está dizendo que vai nos explicar de forma pormenorizada, ou seja, de forma detalhada, para que a gente possa compreender e ter essa compreensão e essa determinação, para que a gente possa chegar à perfeição da renúncia. Significado de Srila Prabhupada, salve Srila Prabhupada. Depois de explicar o conhecimento, né, nós estudamos o conhecimento, o objeto do conhecimento
e o conhecedor, que são 3 fases, né? Então, o conhecimento é toda, vamos dizer que toda a Bhagavad Gita seja esse conhecimento. O objeto do conhecimento é o Senhor Supremo. E o conhecedor é aquele que busca o conhecimento, né? Em 3 divisões, né? Segundo os modos da natureza material. Então, a gente pode executar o conhecimento, o objeto do conhecimento, e ser o conhecedor na bondade, que é o melhor estilo que mais se aproxima de Deus, né? Na paixão e na ignorância. Então, o melhor é o estilo da bondade, esse estilo que nos aproxima de Deus. O Senhor passa agora a explicar da mesma forma a inteligência e a determinação do trabalhador. Então, por que que a gente não consegue? Porque a gente não tem inteligência. A inteligência está ligada ao conhecimento. Por quê? Porque sem conhecimento nós não podemos usufruir da consciência. Porque para se chegar a uma expansão de consciência, nesse caminho precisamos ter conhecimento, né? Então, Srila Prabhupada diz, o Senhor passa a explicar a inteligência e a determinação do trabalhador. Verso 30. Ó filho de Pritá, a compreensão pela qual se sabe o que deve ou não ser feito, o que se deve ou não temer, ou o que prende e o que liberta, está no modo qualitativo da bondade. Então, saber fazer essas distinções. Por quê? Porque por a gente não saber fazer essas distinções entre saber o que se deve ser feito, o que é que se deve ser feito, o que é que não se deve ser feito, né? A gente também, nós almas condicionadas, né? Saber o que a gente deve ou não deve temer. E esse temer, essa palavra medo vem de temer. Então, perdão que eu estou tossindo, mas já aliviou. Então, ter medo ou não? De que a gente deve ter medo ou não deve ter medo? O que deve prender a gente, o que não deve prender a gente? O que deve libertar a gente, né? Então, quando a gente vai buscar esse conhecimento, a gente vai entender que a gente precisa desse conhecimento transcendental para poder viver essa atividade, que é fazer ou não fazer, esse medo, de ter medo ou não ter medo, e daquilo que prende e daquilo que nos liberta. E para isso a gente precisa estar no modo da bondade, para que a gente tenha a inteligência. A inteligência no modo da paixão não funciona porque a gente fica ansioso, fica perdido, a gente não sabe que decisão tomar. E na ignorância piorou mais ainda, porque a ignorância é a pura escuridão. E na escuridão ninguém tem discernimento, ninguém tem inteligência. Então, significado de Srila Prabhupada. Executar ações segundo as direções das escrituras sagradas chama-se praverti, ou executar ações que mereçam ser realizadas. Então, se a gente não tem, por exemplo, se a gente não lê a Bíblia, se a gente não lê o Alcorão, se a gente não lê os livros sagrados, se a gente não busca conhecimento, o que vai acontecer com essa alma condicionada? Ignorância. Mas aí você se move, vai para o modo da paixão, a alma condicionada no corpo condicionado se move e usa a sua força de vontade para mover e para chegar num conhecimento mais elevado. Então, vai se situar no modo da bondade. Então, para isso, a gente precisa ter a direção das escrituras sagradas, né? E as ações que não seguem essas orientações sagradas não devem ser executadas. Então, o que é que eu devo executar? Aquilo que está de acordo com a vontade de Deus nas escrituras, que existem inúmeras escrituras sagradas aqui no planeta Terra. É só ler, estudar, para que a gente possa seguir esse caminho bondoso, né? Quem não conhece as direções das escrituras se enreda nas ações e reações do trabalho. Por quê? Porque eu vou estar querendo frutos desse trabalho, vou ficar... O que é enredar? Enredar é ficar preso.
Então eu estou preso em mim, eu estou preso nas minhas ações, eu estou preso na minha ignorância, eu estou preso no meu modo da paixão que não chega em nenhum local, eu estou presa à minha falta de conhecimento, eu estou presa a vários fatores que não me levam à minha iluminação, né? Então é preciso conhecer as escrituras sagradas e precisa dessas orientações para que a gente não fique preso aos frutos do trabalho das ações e reações, né? E essa compreensão vai trazer esse discernimento que vai discriminar por meio da minha inteligência que está no modo da bondade. Então, quem não tem inteligência não está no modo da bondade. E é o que acontece com a maioria de nós aqui no planeta Terra. As pessoas estão ininteligentes, as pessoas estão tolas, as pessoas estão enredadas em coisas materiais, elas não conseguem perceber um palmo além do nariz delas. Mas aí elas querem estudar, elas querem ouvir de mestres qualificados, elas querem buscar compreensão e aí elas vão saindo desse condicionamento. Verso 31. Ó filho de Pritá, a compreensão que não distingue entre religião e irreligião, entre a ação que deve ser feita e aquela que não deve ser executada, está no modo qualitativo da paixão, ou seja, totalmente a confusão. A confusão se instala, né? E eu não sei discernir. E aí, quando falta o discernimento, falta a inteligência, falta a compreensão e eu fico igual um liquidificador, batendo, sem chegar a nenhum resultado. Fico me debatendo nesse oceano de ignorância, sem pedir ajuda, sem querer sair dele e vivendo mecanicamente, diariamente, as ações da minha vida, que são as mesmas. E para que eu saia desse enredamento, eu preciso de conhecimento, né? E eu tenho que sair dessa paixão, porque na paixão eu não executo, né? Verso 32, não executo o quê? O conhecimento. Eu fico me debatendo, eu estudo uma coisa, eu estudo outra, pego um monte de teorias e na prática zero, né? Verso 32, vamos agora para a ignorância. A compreensão que considera a irreligião, por exemplo, irreligião é o oposto de religião. Então, a religião, ela deve ser bem compreendida, ela deve ser bem estudada, ela deve ser seguida no modo da bondade. Mas aí, quando eu estou na compreensão no modo da paixão, eu já não sei mais distinguir que religião é boa para mim. E aí eu estou numa religião que eu estou seguindo e acho que ela é boa para mim, mas ela não é boa para mim. Eu estou seguindo porque os outros estão seguindo, então eu estou no modo da paixão. Então, a compreensão que considera a irreligião como religião já é o contrário. Por quê? Porque eu estou numa irreligião, que é o oposto da religião, e eu estou lá achando que eu estou seguindo algo muito fantástico na minha vida, maravilhoso, que na realidade nem religião é. É algo que vai me impulsionar para alguma coisa que não faz nenhum sentido e nenhum efeito, né? Então, a religião como irreligião que age sobre o encanto da ilusão. Por quê? Porque eu vou ficar encantada com vários aspectos, de várias formas que existem hoje aqui no mundo material. Todo mundo quer ensinar espiritualidade, todo mundo quer ser terapeuta, todo mundo quer falar, quer dizer que tem a fórmula exata para trazer você para um paraíso. E oferece isso e oferece aquilo, e você acha que isso tudo é maravilhoso. Isso não é maravilhoso, porque a única forma maravilhosa é a forma divina, a forma da bondade, onde você se senta no trono da verdadeira religião, segue as escrituras sagradas, e as escrituras sagradas é a teoria e você pratica, e você vê o efeito rapidamente na sua vida, na forma positiva ou negativa, né? Se você tem um resultado negativo, então você tá seguindo uma irreligião como fosse religião, né? E está sobre o encanto da ilusão, que deixa você sem discernimento. A ilusão é a falta de discernimento. Cai na escuridão e se esforça sempre na direção errada. Por isso que não tem resultado. Porque você se esforça na direção errada. Quem está dizendo isso é Krishna. Ó Partha, está no modo qualitativo da ignorância. Então,
A inteligência no modo qualitativo da ignorância sempre trabalha ao contrário do que deveria. Vou ler mais 2 vezes. A inteligência no modo qualitativo da ignorância sempre trabalha ao contrário do que deveria. Gente, isso é muito importante, porque tem muita gente trabalhando e recebendo resultados nenhum, né? Aceita as religiões que na verdade não são religiões e rejeita a verdadeira religião. É o que mais acontece. Os homens que vivem na ignorância tomam uma grande alma por um homem comum, ou seja, tanto os falsos mestres e gurus. Jesus diz, cuidado com esses falsos profetas que vêm em forma de ovelhinhas e que na verdade são lobos vorazes. E Jesus já traz esse adendo bíblico para que a gente tome cuidado com os falsos profetas, né? É isso que Krishna está dizendo aqui, mais ou menos na minha inteligência, né? Pensam que a verdade é a inverdade e aceitam a inverdade como verdade, ou seja, troca tudo. Se você vê algo e você diz, não, isso aqui não é bom para mim não, quando aquilo é o que você deve seguir. E às vezes você está em outro canto que não é bom para você e você se sente no mar de rosa. Então falta inteligência, falta discernimento e falta compreensão, porque você está no modo da escuridão, da ignorância. Em todas as atividades sempre toma um caminho errado, daí sua inteligência está no modo da ignorância. Então, hoje, nesse movimento agora, nós estamos estudando, né, a compreensão daquilo que deve ser feito, o que não deve ser feito, aquilo que prende e aquilo que te liberta, e aquilo que você deve temer ou não temer, né? E você tem que buscar essa compreensão no modo da bondade, porque ela liberta. O modo da bondade é o modo que mais se assemelha a Deus. Então, se eu estou praticando tudo isso no modo da bondade, eu estou atingindo um movimento na minha vida que vai me trazer resultados. Porque senão eu vou nadar e nada vai acontecer. Eu vou estudar. Estou falando de estudos transcendentais. Estudos que te elevam à plataforma transcendental. A plataforma do discernimento, do conhecimento, de você buscar Deus, de você ler as escrituras sagradas, de você saber discernir o que é religião do que é irreligião. Irreligião é o oposto da religião. Irreligião é a falsa religião, né? E dentro desses modos, bondade, paixão e ignorância, você fica se debatendo dentro deles, 3, onde você deveria estar situado na bondade. Com gratidão, eu encerro mais um dia da Bhagavad Gita.